Olá, bem-vindos ao quadro. Nessa aula eu vou falar sobre interação gênica. Como o próprio nome sugere, interação gênica é quando dois genes ou mais interagem entre si para determinar uma única característica, ou como nós conhecemos, um único fenótipo. Gostaria de esclarecer que aqui eu representei cada gene por uma letra diferente, A, B e C, e aos pares que seriam seus respectivos alelos. Para mostrar para vocês como esses genes podem interagir, eu trouxe dois exemplos diferentes. No primeiro, eu vou falar sobre a determinação da cor das flores da ervilha de cheiro. Essas flores podem ser púrpuras ou podem ser brancas. A formação do pigmento púrpura é um processo bem complexo que envolve várias fases, mas aqui eu vou simplificá-lo e nós vamos supor que esse processo possui 3 fases até chegar no pigmento final. Em uma dessas fases, participa um gene na sua forma alélica dominante, o Bzão, e em outra fase participa outro gene, também na sua forma alélica dominante, o Pzão. Por isso, para uma flor ser púrpura, ela precisa ter pelo menos um alelo do gene B na sua forma dominante e pelo menos um alelo do gene P na sua forma dominante. Porém, o gene B possui uma forma alélica não funcional, o Bzinho. Nesta forma, o gene não participa dessa segunda fase e o processo fica estagnado. O gene P também possui uma forma não funcional, o Pzinho. Nessa forma, esse gene também não participa dessa terceira fase e o processo também fica estagnado. Nesses casos, não há mais formação do pigmento púrpura e a flor será branca. Por isso, flores brancas apresentam 3 genótipos diferentes. Elas podem ser homozigotas recessivas para o gene B e possuírem pelo menos um alelo dominante do gene P, ou podem ter pelo menos um alelo dominante do gene B e serem homozigotas recessivas para o gene P, ou ainda podem ser duplamente homozigotas recessivas, tanto para o gene B quanto para o gene P. Neste exemplo, os genes interagem contribuindo com a atividade do outro, porém, há casos em que o gene bloqueia a atividade do outro. E é isso que acontece na determinação da cor das abóboras, as quais podem ser amarelas, verdes ou brancas. 2 genes são responsáveis pela determinação dessas cores. São eles o gene A, que na sua forma alélica dominante determina a cor amarela, e na sua forma alélica recessiva Azinho, determina a cor verde. Porém, existe um outro gene, o gene B, que na sua forma alélica dominante impede que essas duas cores se manifestem no fruto. Por isso, abóboras que possuem essa forma alélica do gene B são brancas. Dado isso, abóboras amarelas têm pelo menos um alelo dominante do gene A e são homozigotas recessivas para o gene B, já que nessa forma alélica o gene não bloqueia a expressão da cor. Abóboras verdes são homozigotas recessivas para o gene A e homozigotas recessivas para o gene B. Novamente, nessa forma alélica, esse gene não impede a expressão da cor. As abóboras brancas podem ter 2 genótipos diferentes. Elas podem ter pelo menos um alelo dominante do gene A e pelo menos um alelo dominante do gene B, que vai impedir a manifestação da cor. Ou ainda podem ser homozigotas recessivas para o gene A e possuírem pelo menos um alelo dominante do gene B, que também impedirá a manifestação da cor. Nestes 2 exemplos, a determinação da cor, seja para as flores da ervilha de cheiro, seja para a abóbora, é condicionada por 2 pares de genes não alélicos,
ou seja, genes que estão localizados em cromossomos diferentes. E é justamente isso responsável por uma proporção fenotípica diferente daquela proporção fenotípica encontrada quando um único par de genes determina uma única característica, que é a clássica proporção 3:1. Na próxima aula, eu vou falar de um terceiro exemplo de interação gênica, dessa vez na determinação da cor das plumas dos periquitos australianos. Então, não percam e até mais!